Eu quero que você perceba que Deus está liberando uma estação como essa sobre nós, sobre a sua igreja. Abrindo, dilatando os nossos ouvidos. Essa canção que a gente cantou aqui no começo, dá-me ouvidos para ouvir. Eu preciso ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu não quero simplesmente fazer boas obras porque eu acho bonitinhas. Eu quero estar pronto, ainda que eu esteja de boa o dia inteiro sem fazer nada. Mas por que eu não estou fazendo nada? Para a hora que Ele me mandar fazer alguma coisa, eu não ter nada me embaraçando. Não faça isso também, não é para virar vagabundo. Eu estou falando que é tempo de ficar de prontidão. É tempo de estar alerta. É tempo de você sair na rua e estar pronto para Deus fazer alguma coisa. Naquele rolê que você vai na padaria, na ida para o banco, na ida para o correio. Em algum lugar Deus está preparando alguma coisa. Você precisa estar com os ouvidos bem abertos. Agora, é bem subjetivo ficar te falando a respeito de ouvir Deus, sem te dar pelo menos uma dica de como fazer isso na prática. Estão prontos para isso? É aqui que eu encerro. Amém? Deixa eu até ver que horas são. Glória a Deus, estou no tempo, meu irmão, sou crente. Eu me lembro de ter visto um filme cristão, não sei se chamava Furious Love ou Holy Ghost, eu não sei qual desses filmes é, que aparece em determinado momento uma missionária americana chamada Heidi Baker, que tem um trabalho na África fantástico, uma mulher de Deus fantástica. E ela fala algo sobre ouvir a voz de Deus e eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Ela disse, ouvir a voz de Deus é como ouvir uma língua que você não entende. Você começa a ouvir aquilo e não faz muito sentido. Mas então você começa a se corresponder. E é como se numa frase você pegasse uma palavra ou outra. Até que você começa a entender mais ou menos o que ele quer dizer com aquilo. E de tanto você corresponder com ele, uma hora você está falando fluentemente essa nova língua. Vou dar um exemplo bem bobo. Nessa pandemia, eu não sei quantos de vocês aproveitaram o tempo que tinha para estudar. Eu aproveitei o meu tempo para estudar. Eu tenho uma situação. Minha esposa, aquela que pregou para vocês, a única que eu tenho, ela é cidadã italiana. E cara, para mim é muito dar na cara de Satanás. Eu sou um paraibano de pai, mãe, avô e avó, virar italiano de uma hora para outra. Ia ser demais esse negócio. Eu falei, eu quero um passaporte italiano para mim também. Eu quero ser italiano também. E aí comecei a me inteirar de como é que eu fazia para virar italiano. Por matrimônio, né? A Alia pela família da avó dela e por casamento, por ser casado com ela. Comecei a me inteirar, fui no consulado, fui no despachante, comecei a ver o que eu tinha que fazer. E o primeiro passo era pegar a minha certidão de casamento, tinha que mandar para um tradutor oficial, para mandar para Roma reconhecer o meu casamento, para reconhecer que a Ali casou comigo. Pronto, isso demorou 1 ano. Roma reconheceu que a Alexandra é casada comigo, primeiro passo. E aí eu estava super felizinho, final do ano passado, depois que chegou o documento de Roma, eu falei, eita, e agora? Cheguei... E agora, o que é que eu faço? Vamos começar o meu processo. Quais documentos vocês precisam de mim? Aí a moça lá do despachante falou, senhor Rodolfo, tem uma notícia para te dar. Tem uma notícia para te dar. Tem uma nova lei que para começar o seu processo, você precisa saber falar e escrever italiano. Falei, só? Não quer mais nada, não? Só falar e escrever italiano? Buffon, Pirlo, Spaghetti. Não, eu tinha que saber falar e escrever. Ela falou, demora um pouquinho, mas se empenha. Aí eu, obrigado. Cara, deu aquela desanimada. Eu falei, meu Deus do céu, mal falo português. Beleza, deixa pra lá. Vou morrer paraibano. Não tem problema não. Só que aí veio a pandemia. E eu não tinha o que fazer em casa. Eu falei, quer saber, cão? Vou iniciar o meu estudo. Io ho cominciato con un'app di lingua.
Dopo questo, ho cominciato a leggere la parola di Dio. Ma non ho con chi parlare. Nessuno della famiglia della mia moglie parla italiano, solo io. Era estranho no começo. Mas aí eu zerei o aplicativo de línguas e comecei a fazer meu devocional italiano. Agora eu só leio a Bíblia em italiano e leio notícia de futebol só italiano. Sabe para quê? Para treinar o meu ouvido, para treinar o meu olho, para treinar a minha boca. Então aquela língua que era estranha, ela já não é mais tão estranha assim. Agora eu assisto uma série italiana e eu quase entendo tudo que falam por causa do sotaque, às vezes é bem difícil. Mas você começa, vai pegando, vai pegando. Aonde eu quero chegar, meu querido? Deus tem uma língua para falar contigo. Amém? Você começa a estudar essa língua e estuda ela de dia e de noite, de dia e de noite, de dia e de noite, lê ela de noite. E quando você não tiver nada o que fazer, em vez de ir para o Instagram, vai estudar essa língua nova. Que tudo que Deus tem para falar com você está aqui. E você vai estudando, estudando. Daqui a pouco você está no meio da rua e aquela voz começa a falar contigo naquela língua que agora você está começando a entender melhor. E você vai percebendo que Deus fala o tempo inteiro. Era você que não percebia. E você vai começar a ficar apaixonado por isso. E aí você começa a interagir com Ele. E agora Deus está falando em tempo. Aí você teve aquele sonho louco. E você não sabe se foi a pizza que você comeu ou se foi o Espírito Santo de Deus te dando uma revelação. Mas você tem o dicionário de Deus para saber se é viagem ou se é Deus falando. Então você pega e vai colar. Sabe, quando eu estou estudando, lendo notícia em italiano, às vezes tem uma palavra ou outra, o tempo inteiro, porque são muitas palavras. Sempre aparece uma palavra que eu não conheço. Aí eu vou no dicionário, dou uma colada e descubro que palavra que ela quer dizer. É a palavra do dia, uma palavra nova que eu aprendi todo dia. Ou seja, eu nunca vou saber tudo. Eu vou precisar estar o tempo inteiro estudando, fazendo download. O download colocando isso para dentro, até que seja natural para mim. E eu não vejo a hora de encontrar alguém com quem eu possa falar na mesma língua. Deus está preparando um povo. Irmãos, você pode falar que você perdeu sua liberdade nessa pandemia. Você pode falar que você perdeu estudos nessa pandemia. Você pode falar que você perdeu trabalho nessa pandemia. Mas você não pode negar que você ganhou tempo. Você ganhou tempo para mergulhar em Deus. Você ganhou tempo para erguer um altar de adoração dentro da sua casa, na sua vida. Você ganhou tempo para estudar a palavra de Deus. Você ganhou tempo para orar bastante. Você ganhou tempo para mergulhar nas coisas dEle. Nós não temos desculpa, porque tem algo que Ele está construindo na sua igreja. Perceba uma coisa, esse ano nós tivemos o Descende, e o Descende é a respeito do envio. Todo mundo levantou o sapatinho e falou, eu vou. Engraçado, 2 semanas depois tudo travou, ninguém vai. Parece que é uma pegadinha. Eu volto a boca aqui para o microfone, irmão, pode baixar de novo ali, por favor. Parece uma pegadinha, mas não é. Numa live com um pastor amigo meu, que é um cara muito de Deus, ele falou algo tão óbvio. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas o Descende, ele é uma mutação de um movimento de oração e consagração que se chamava The Call. E o líder do The Call, um americano chamado Lou Engle, entendeu que o tempo do The Call acabou. Ele passou o The Call para essa nova liderança e agora o The Call se chama Descende. Ou seja, aquilo que era um chamado de oração e consagração, ele reunia milhares de jovens, né, lá em Washington, nos Estados Unidos, todos os anos, simplesmente para orar e jejuar. Agora é um movimento de envio, de missões. Só que quando aconteceu o Descende aqui no Brasil, tudo parou. E aí esse irmão me falou uma coisa óbvia. Ele falou, não existe Descende sem The Call. Ou seja, ninguém vai enquanto não vier para a consagração, para a oração e para o jejum. Deus nos deu tempo para a gente consagrar, para a gente se encher dEle, para a gente estudar a palavra dEle. Sabe por quê? Porque você pode ir para lugares que não tem uma igreja para você congregar, que não tem um monte de irmão, gente boa, uma liberdade como essa. Você vai ter que adorar a Deus sozinho, cara.
Você vai ter que ir no monte sozinho, você vai ter que fazer tudo sozinho. E você vai ter que ser o alicerce de um povo. Deus está preparando uma boa terra e Ele está dando uma boa semente. As duas coisas são simultâneas. Enquanto Ele trabalha, a semente está caindo na tua mão. Quando a terra estiver pronta, Ele vai dizer, vai. E é nessa hora que você vai. E é tanta semente que você tem, meu irmão, que algumas vão cair pelo caminho. Mas tem aquela endereçada, cujo alvo é aquele que vai ficar para a história. Esse vai produzir muito fruto. E eu oro por uma geração que dê bom fruto para o Senhor.